Experimenta chegar para o dono da escola de inglês que você estuda ou está pensando em estudar e pergunta para ele assim: o seu filho estuda inglês? Sim, claro. Ele estuda aqui, nesta escola, na sua escola? Você tem coragem de botar a sua família para estudar nessa escola que você abriu? Por que as escolas de inglês não funcionam? Esse é o nosso tema de hoje. A verdade vai ser dita. E eu quero ir direto ao ponto com você. A primeira razão, o primeiro motivo pelo qual as escolas de inglês não funcionam é porque não existe um compromisso. Não existe uma dependência direta com o seu resultado. Como assim, Felipe? Presta atenção, como está aqui na tela para você, né? O objetivo principal é o lucro que sustenta a roda. O objetivo principal não é o seu resultado. Por quê? Não é o seu resultado que sustenta a roda. Simples assim. O que sustenta a roda são verbas e campanhas de publicidade. A grande maioria das escolas de inglês são franquias que, quando começam, elas têm uma verba destinada para campanhas publicitárias que irão usar estratégias e artimanhas publicitárias para conquistar novos alunos. E a grande fonte de conquista de novos alunos da maioria das escolas não é o resultado dos alunos. São as campanhas publicitárias. Não é o teu resultado que sustenta a roda. Por isso não existe uma dependência direta do teu resultado. Não existe um compromisso profundo com o seu resultado, porque mesmo sem... Cara, é só você olhar para o sistema de ensino de inglês do Brasil. 97% dos brasileiros não falam inglês. É falta de escola de inglês? Pelo amor de Deus, tem mais escola de inglês do que tem Banco do Brasil e Igreja Universal. E ainda assim, elas não produzem resultado. Mas a máquina gira, são milhões e milhões e milhões de reais. E elas crescem, elas lucram. Por quê? Porque elas têm outros esquemas, outras fontes de conquistar novos alunos que não depende necessariamente de que você consiga ter resultado com aquela metodologia. Então, esse é o motivo primário, o motivo básico pelo qual a escola não funciona. Eles até conseguem, ou eles até se preocupam em melhorar o seu inglês, mas eles não estão preocupados em resolver o seu problema. Como eu estou colocando aqui para você, né? Existe todo um sistema que funciona mesmo que você não tenha resultado. O funcionamento do sistema empresarial é o maior motivador, não o seu resultado. Como assim? Como assim? Se você pudesse entrar agora na sala de um dono, de um CEO, de uma das maiores escolas de inglês do Brasil, e eu não estou aqui nem querendo falar de talvez o mais famoso, que é o Flávio Augusto, que é um cara que eu admiro demais. O Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, eu admiro muito ele. Eu não estou nem querendo falar dele necessariamente não, tá? Não pensem que eu estou querendo dar indireta de jeito nenhum. Quem sou eu para questionar um cara daquele? Mas se você pudesse entrar na sala dos donos das escolas de inglês nesse momento, você provavelmente encontraria eles pensando, preocupados no funcionamento do sistema empresarial e não preocupados se os alunos estão falando fluentemente, se os alunos estão tendo resultado, porque não é isso que sustenta a roda. E a cabeça do empresário, ela tem que se preocupar com aquilo que sustenta a roda. Ela tem que se preocupar com aquilo que faz a parada girar. E o que faz o negócio
o ensino de inglês virou um mercado, ensino de inglês virou um negócio, ensino de inglês virou um comércio. E o que faz o comércio do ensino tradicional de inglês funcionar, das escolas, são as campanhas publicitárias, não é o resultado dos alunos, é a administração da escola, é a taxa de retenção, as multas de cancelamento, um sistema lá de pagamento que quando você entra para você sair é tão difícil que você não sai mais. São várias coisas e a cabeça de um empresário, ela precisa focar naquilo que faz a roda funcionar. E, infelizmente, o que faz a roda das escolas, do comércio do ensino de inglês funcionar, tradicional, não é o seu resultado. Por isso, não é isso que ele passa a maior parte dele pensando. Definitivamente, sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar para você que não é no teu resultado que o dono da escola de inglês passa o dia dele pensando. De jeito nenhum, mas não é mesmo. Por isso, não existe esse compromisso, não existe essa dependência direta com o seu resultado. Tanto que olha que coisa legal que eu coloquei na tela. Ao contrário do que acontece com muitos restaurantes sérios, restaurantes muito top, principalmente os que têm estrela Michelin, se você for no restaurante, 6 dias da semana, o chefe responsável pela comida do restaurante está lá. E se o prato ficar ruim e você quiser falar com o chefe, você fala com o chefe do restaurante. Agora, te faço eu um desafio. Vá em qualquer escola de inglês do Brasil e peça para falar com o dono da escola. Será que você consegue? Será que você consegue falar com o responsável pela escola? O dono, que faz a parada toda girar? Será que se você quisesse dizer para ele que o prato tá ruim, você conseguiria? Infelizmente, não. Infelizmente, 97% das pessoas não falam inglês, dos alunos não falam inglês, e os 97% que não falam inglês, quase todos eles não conseguiriam falar com o dono da escola. Por quê? É o que está escrito aqui, ó. Porque não existe um compromisso, uma dependência direta do teu resultado. Porque não é isso que faz a roda girar. Porque eles têm sistemas de multa, de retenção, de prisão do aluno, de publicidade, de conveniência que fazem a roda girar, mas que graças a Deus, devido à internet e a pessoas como eu e outros professores sérios que existem no mercado online, nós estamos obrigando as escolas de inglês a se reinventarem e a pararem com essa enrolação, senão elas vão falir, porque ninguém está aguentando mais. Graças a Deus que isso está acontecendo. E, como eu estava dizendo, não existe um compromisso, uma dependência direta com o seu resultado, porque não é isso que faz a roda girar. E, infelizmente, não é o seu resultado que faz o coração dos donos das escolas de inglês bater. Não é o teu resultado que faz o coração do cara pulsar. Ele não acorda de manhã. Os donos de escola, ensino de inglês virou um comércio. E os donos de escola de inglês são empresários. Eles não são, na maioria das vezes, pessoas que têm uma missão de transformar vidas, que têm uma missão de ver a sua vida transformada, que têm uma paixão pela ideia de ver o seu futuro transformado. Na maioria das vezes, não. O cara é um empresário, porque ele entrou no ensino de inglês porque virou um dos melhores comércios que existe no mundo. Então, ele não acorda de manhã pensando assim, eu acordo, cara, eu passo o dia, quase todo dia, pensando o que eu posso fazer para que os meus alunos tenham mais resultados. Eu penso nisso obsessivamente. Só que, infelizmente, a grande maioria dos donos de escola de inglês não pensa nisso. E a grande maioria dos professores de inglês são professores por emprego, não por vocação. Infelizmente, a maioria dos professores de inglês virou professor de inglês porque nada mais que ele fez deu certo e ele sabia falar inglês e foi dar aula de inglês. Eu já fui professor de grandes escolas, eu sei o que eu estou falando.
10% dos professores de escola de inglês são professor por paixão, por vocação. Então você está numa instituição que é um comércio, o dono dela pensa no sistema, no lucro. Os professores que te dão aula, na maioria das vezes, estão lá porque não conseguiram outra coisa, porque sabia falar inglês, não é paixão, não é vocação, tanto que você vê o índice de rotatividade de professor de escola de inglês é gigantesco, porque assim que ele arruma uma coisa melhor, ele vaza, porque professor de escola de inglês é um emprego desvalorizado, desprezado, não é bem visto, ninguém bate no peito e fala assim, eu sou professor de inglês, com orgulho, quase ninguém, poucos fazem isso. Então, você está na mão de pessoas que estão te dando aula meio que por obrigação, numa empresa que o cara pensa com cabeça de comércio e de empresário. Não é o teu resultado que faz o coração deles bater, nem do professor, nem do dono. O coração deles não bate, não pulsa pelo teu resultado. Infelizmente, não foi, na maioria dos casos, né, o segundo ponto aqui da tela, não foi para ver um Brasil diferente que o cara entrou nessa parada. Ele entrou porque ele estava lá estudando as melhores franquias, eu estou falando da maioria dos casos, pelo amor de Deus, mas não foi porque ele queria ver vidas transformadas, não foi, por exemplo, uma das coisas que mais me motiva, ver os adultos sendo libertos dos traumas que eles têm com o inglês. A maioria dos professores e dos donos de escola de inglês não são motivados por isso. A maioria dos professores são, na verdade, não tem nem muita motivação, nem vocação, nem paixão. É emprego, é trabalho, não é missão. É um trabalho, e quando eu falo de professor de inglês, muitas vezes porque ele não tinha outra coisa para fazer. Por isso que assim que pinta um negócio melhor, ou que ele passa num concurso, ou que ele recebe uma oferta melhor, ele toca o barco e vaza. O dono, então, a cabeça dele é de empresário, ele não está num projeto de transformação de vidas, ele está num comércio, num mercado. Isso faz com que nem donos, nem professores batam, o coração deles não pulsa, não bate, eles não ficam assim obcecados. Como é que eu faço para os meus alunos terem mais resultado? A maioria das vezes o dono está pensando, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro, gastar menos, ganhar mais, e a maioria dos professores está pensando assim, como é que eu faço para sair, porque a maioria deles não dá aula porque gosta, então eles estão pensando assim, como é que eu faço para arrumar uma outra coisa melhor da minha vida? E aí vai te dar aula porque não tem outra coisa para fazer. Como é que um negócio desse vai dar resultado? Me explica. E como eu coloquei, né, o próximo ponto, não é isso o quê? Não é o seu resultado que sustenta, incrivelmente falando, não é o seu resultado que sustenta o negócio dele. Igual o McDonald's, não é. Não é a sua opinião sobre a comida, não é a sua experiência com o McDonald's que sustenta, né? Outro dia desses eu tive um surto mental e comi no McDonald's. Cara, que coisa horrível, que coisa nojenta. Desculpa quem gosta de McDonald's, que coisa tosca, aquilo ali não é comida. Só que, cara, eles não dependem. Eu sou uma pessoa que tem uma consciência alimentar, que costumo comer direito. Se você ver a foto de como eu era, eu mudei demais. Só que eu nunca vou conseguir. O McDonald's, ele está muito acima da minha experiência e da minha opinião sobre a comida. E a maioria das escolas de inglês é a mesma coisa. Eles conseguem se manter, sustentar e às vezes até crescer e conquistar novos alunos, mesmo que os alunos atuais todos não tenham resultado nenhum. É uma coisa louca. Igual o McDonald's. Cara, todo mundo que come muito no McDonald's tem uma saúde horrível, já foi feito filme sobre isso. Se você comer McDonald's demais, você fica obeso, sua saúde vai para o lixo. E eles crescem, porque eles não dependem disso. Eles têm sistemas, esquemas, campanhas, publicidades e milhões de estratégias para continuar crescendo e ganhando novos clientes, mesmo que os clientes atuais estejam morrendo. As escolas de inglês conseguem crescer
e se sustentar, porque eles têm esquemas e publicidades e sistemas e etc., que permitem com que eles se sustentem e ganhem novos clientes, mesmo que os clientes atuais não tenham resultado algum de fluência de inglês. Ou seja, não é o teu resultado que sustenta, que faz a roda dele girar, então ele não gasta muito tempo pensando nisso. A maioria deles não. Não, infelizmente, não existe um compromisso direto com o seu resultado. Quer ver uma prova disso? Você quer uma prova disso? Experimenta chegar numa escola de inglês, qualquer escola de inglês do Brasil, experimenta e falar para eles o que eu falo para os meus alunos. Quando o cara entra na jornada do inglês, eu dou 2 garantias para ele. Primeira, 30 dias para testar e conhecer. Não gostou? Pode sair fora, eu te devolvo seu dinheiro. Você manda um e-mail e no dia seguinte o dinheiro está estornado. Acabou. Simples assim. Segunda garantia, se você ficar até o fim e fazer tudo que eu falo, e é óbvio que a gente tem como medir isso, porque tem consultoria de fluência comigo, tem ajuda de coaching, tem ajuda de professor nativo americano que tem conversação, a própria plataforma do sistema, ela diz pra gente aonde que o cara tá, quantas vezes que ele assistiu cada aula, quantas vezes que ele entrou, então é óbvio que a gente não é idiota e nem fantasioso. A gente sabe se o cara, a gente consegue saber, claro que não assim, né? Se a pessoa quiser enganar a gente, ela consegue. Mas dá para ter uma noção se o cara fez o programa ou não. E a segunda garantia que eu dou é, se você ficar até o fim e fizer tudo o que eu falo e não se tornar fluente, eu te devolvo o seu dinheiro mesmo assim e ainda te dou mais R$ 500. E se você provar para mim que você fez tudo o que eu falei e não deu resultado, eu paro de ensinar inglês. Eu falo desse jeito, com esta ousadia. Agora volta aqui para o nosso caso de hoje. Experimenta. Tem gente falando aqui, eu quero uma camisa dessa, né? A camisa da jornada, né? Deixa eu só mostrar na câmera aqui, ó. Não dá para ver direito aqui, é a camisa da jornada do inglês, que tem as coisas, né? Os códigos da jornada. Enfim, experimenta chegar numa escola de inglês e falar assim. Experimenta chegar numa escola de inglês e falar assim, vocês dão alguma garantia? Porque presta atenção, vamos pegar uma das empresas mais respeitadas do mundo em termos de tecnologia, a Apple. Se você for na Apple, lá dos Estados Unidos, eu não sei exatamente como é que funciona isso aqui no Brasil, mas se você for na Apple dos Estados Unidos e comprar um iPhone ou um MacBook, qualquer produto da Apple, você tem 14 dias de garantia e você simplesmente pode chegar lá e devolver e você não tem que dar explicação nenhuma. Nenhuma. Quando uma empresa é séria e confia no produto dela, ela dá garantia. Quando uma empresa é séria e confia no produto dela, ela dá garantia. Então, experimenta chegar numa escola de inglês, a que você frequenta ou a que você está pensando em frequentar. Chega lá e pergunta assim, vocês dão alguma garantia? As pessoas vão olhar para você com uma cara de assim, hã? Como é que é? Você está pedindo garantia numa escola de inglês? Você ficou louco? Você pirou da cabeça? Está doido? Gente, presta atenção no que eu estou falando. Olha a seriedade do que eu estou falando. Olha a seriedade do que eu estou falando. Eu vou até tirar o slide da tela aqui agora. Olha a seriedade do que eu estou falando. Se você chega num restaurante sério e a tua comida tá ruim, um restaurante sério, o que eles fazem? Joga o prato fora, manda fazer o outro que você quiser, e alguns restaurantes muito sérios ainda eles não te deixam pagar a conta. Eu tenho um amigo, o Diogo. O Diogo é dono de uma pizzaria, talvez a pizzaria mais famosa, talvez a melhor e mais respeitada pizzaria, uma das mais respeitadas de Brasília, que é a Pizza Bessa. Quem mora em Brasília conhece. Quem mora em Brasília ou já foi ou
enfim. Pizza Bessa é muito famosa aqui. E o Diogo me contou que uma vez foi uma família na pizzaria e quando veio a conta, o cara falou assim, olha só, estão me cobrando uma coisa que eu não pedi e eu queria dar um feedback. Essa última pizza que eu comi não estava gostosa. O Diogo pegou a conta na hora e rasgou na frente do cara e falou assim, você não precisa pagar essa conta, me desculpa pela pizza, você quer mais alguma coisa? Eu posso te ajudar em mais alguma coisa? O cara é sério, o Diogão é sério, o cara cuida da parada dele com seriedade. Qualquer restaurante sério que você vá, se a comida estiver ruim, ele joga fora, manda fazer o que você quiser e se bobear ainda não te deixa nem pagar a conta. Qualquer empresa séria de tecnologia, se você não gosta do equipamento ou se ele não funciona, você devolve e ele te dá um dinheiro de volta. Tem coisas de qualidade e coisas sérias dão garantia. Experimenta chegar numa escola de inglês e perguntar se eles dão garantia. Vai lá na escola de inglês e fala assim, gente, só uma dúvida, vocês dão alguma garantia? Eles vão rir da sua... Eles experimenta fazer isso, experimenta. Eles não vão saber te... Gente, experimenta. Eles não vão saber te responder. Eles não vão saber te responder. É maluco isso. É muito louco. Eles não vão saber nem o que falar. Vocês dão garantia? Eles vão ficar assim. Hã? Como é que é? Garantia? Como assim garantia? Você tá louco? Garantia em escola de inglês? Pirou da cabeça? Não existe. Ao passo que, on the other hand, do outro lado, na jornada do inglês, por exemplo, o meu sucesso, eu não tenho verba publicitária. Eu tenho uma pequena verba, pequena, para que você possa me ver. Porque do jeito que a internet funciona hoje, Instagram, Facebook, YouTube, Google, se você não pagar um pouquinho, você nem aparece para as pessoas nem sabem. Gente, talvez você viva isso, você é inscrito no meu canal do YouTube, você me segue no Instagram e eu posto as coisas e você não vê, não fica sabendo. Às vezes você tem que lutar para me encontrar. Por quê? Porque aparece quem paga. A internet virou uma televisão, né? Normal, é o jogo da internet, é o jogo do Google, é uma empresa, é o jogo do Facebook, não tem nada, é assim, a gente tem que jogar o jogo deles. Que, se você for parar para pensar, ninguém aparece na televisão de graça. Ninguém aparece na televisão de graça, tem que pagar. E a internet ficou assim, já tem tempo e cada vez mais está ficando. Facebook cada vez mais está assim. YouTube, Instagram, então assim, eu tenho uma pequena verbinha para poder aparecer para as pessoas. Porque senão nem aparece. Mas não tem verba publicitária. O meu sucesso depende do sucesso dos meus alunos. Mais do que isso, a jornada do inglês nasceu pela paixão que eu tenho pelo sucesso dos meus alunos. É o sucesso dos meus alunos que faz meu coração pulsar. O meu coração não bate por cifras de milhares e milhões de reais. O meu coração bate por conseguir explicar para as pessoas o que elas nunca entenderam antes. O meu coração bate para ouvir as pessoas falarem, obrigado, Felipe. A jornada do inglês mudou a minha vida. É isso que me faz acordar de manhã. É isso que faz o meu olho brilhar. É isso que... Você tá vendo aqui brilho no meu olho por causa disso, porque eu sou apaixonado por isso. A jornada do inglês não só depende do sucesso dos alunos dela. A jornada do inglês nasceu pela paixão que eu tenho pelo sucesso dos meus alunos. Eu tinha alunos presenciais, eles tiveram sucesso, eu fiquei apaixonado por isso e foi assim que a jornada do inglês nasceu. Não foi motivada por comércio, por dinheiro. Eu não sou professor de inglês porque eu não tenho mais o que fazer da vida, porque eu estou precisando de dinheiro. Não é por isso que eu estou aqui e não é isso que me motiva. Meu coração bate, meu coração pulsa por transformação de vidas, por pessoas sendo libertas desse trauma causado pelo sistema tradicional de inglês. E, como eu não tenho verba publicitária,
Ou eu faço meus alunos terem sucesso, ou eu não consigo crescer e permanecer no mercado. É completamente diferente. É completamente diferente. E, na verdade, isso é muito doido, porque já faz algumas turmas que 30 a 40% dos alunos novos são pessoas que vêm parar direto na jornada do inglês, porque alguém que deu o telefone de alguém da nossa equipe, porque na jornada do inglês a gente tem atendimento por e-mail, tem atendimento por WhatsApp, tem atendimento por telefone. Então, os nossos alunos têm telefones de pessoas da nossa equipe, tem o telefone do Tim, etc e tal. E acontece sempre, todo mês, aluno indica o outro e o cara aparece direto falando com alguém da minha equipe, já querendo entrar na turma. Ele nem assiste vídeo meu, nem assiste, não quer nem saber quanto é que custa, ele já sabe quanto é que custa, já sabe como é que paga, não quer nem nada, e já entra direto. 30% às vezes acontece direto. Por quê? Porque é o sucesso dos meus alunos que me motiva. É por causa do sucesso dos meus alunos que a jornada do inglês existe, e é o sucesso dos meus alunos que faz a jornada do inglês, que eu não considero como o meu negócio, eu considero como a minha missão, como a minha vocação. É isso que faz, é o sucesso dos meus alunos que faz a jornada do inglês crescer e prosperar. Então, por causa de tudo isso, existe um compromisso direto meu com os resultados dos meus alunos, completamente diferente do que você encontra no ensino tradicional. Segundo motivo pelo qual as escolas de inglês não funcionam. Porque não foi aquele método da escola que fez o dono dela ficar fluente. Não foi aquele método que fez os professores daquela escola ficarem fluentes. 90% das escolas de inglês não têm professores nem que são formados pelo próprio sistema de ensino, e 90% das escolas de inglês, se o professor estudasse nela, ele jamais seria professor, porque o negócio não presta, o negócio não funciona. O negócio não foi testado e aprovado, a parada simplesmente não funciona. Experimenta chegar para o dono da escola que você estuda, ou para o dono da escola que você está pensando em estudar, e pergunta para ele assim: você colocaria o ensino de inglês e o futuro do inglês do seu filho nessa escola? Experimenta chegar para o dono da escola de inglês que você estuda ou está pensando em estudar e pergunta para ele assim: você tem filho? Aí ele talvez diga: tenho. Qual a idade do seu filho? 10, 12, 15 anos. O seu filho estuda inglês? Sim, claro. Ele estuda aqui, nesta escola, na sua escola. Você coloca a sua esposa, a sua família nessa escola. Você deposita o ensino de inglês e o futuro de inglês da sua família nessa escola. Você tem coragem de botar a sua família para estudar nessa escola que você abriu? Porque, pasmem, a maioria dos familiares de donos de escola de inglês não estudam na escola do cara, porque ele sabe que não presta. Ele sabe que se ele quiser que o filho dele e a esposa dele, a família dele, fique fluente de verdade, eles têm que estudar em outro lugar. É uma coisa maluca. É absurda. Pergunta para o dono da escola de inglês ou para os professores: você aprendeu a falar inglês do jeito que você ensina aqui? Seus professores, ou se você estiver falando com um professor, você aprendeu a falar inglês do jeito que você ensina aqui? Foi assim que você aprendeu? Experimenta perguntar para ele: se eu me jogar de cabeça nessa metodologia e não funcionar,
Você tem coragem de me devolver o meu investimento? Você confia no seu método e na sua escola o suficiente para fazer um desafio comigo? Se eu me jogar de cabeça e não funcionar, você me devolve seu dinheiro? Vai no dono da escola que você frequenta ou que você está pensando em fazer e fala assim: eu queria propor um desafio. Se eu me jogar de cabeça e ficar fluente, eu pago o dobro do meu curso. Se eu me jogar de cabeça e não funcionar, você me devolve o meu investimento. E eu quero ver se ele tem coragem de aceitar esse desafio, se ele confia no método e na escola dele o suficiente para aceitar este desafio. Enquanto que, na jornada, eu e todos os meus alunos aprendemos a falar inglês com o mesmo método exato que eu ensino. Não tem nada de diferente. É exatamente o que transformou o meu inglês e transformou o inglês de dezenas de adultos que fizeram a jornada do inglês. É este método que tem. E eu não estou dizendo que eu sou o único no planeta, claro que não. Mas o que eu estou querendo chamar a sua atenção aqui é para você entender por que as escolas não funcionam. Porque ninguém que está lá dando aula aprendeu daquele jeito. É quase que um teatro. É quase que um teatro. Beira o teatro. É o máximo do ápice da teoria. Porque o dono não aprendeu a falar. Muitas vezes nem o dono da escola fala inglês. Às vezes nem os professores são fluentes de verdade, tá? Infelizmente. Tem escola de inglês séria, gente? Claro que tem. Eu tô falando da maioria. Tá bom? Tô falando da maioria. Às vezes nem o dono fala inglês, às vezes nem os professores falam inglês. Mas quando eles falam, raramente você vai encontrar alguém que aprendeu com o método da escola e, infelizmente, na maioria dos casos, se o professor tivesse estudado naquela escola, ele jamais teria virado professor de inglês, porque ele não seria capacitado. O método é tão ruim que nem ele teria aprendido a falar inglês, infelizmente. E, como eu te disse, é claro que existem outros projetos sérios de ensino de inglês, eu não sou o único, e um grande denominador comum dos cursos de inglês sérios que dão resultado é que o dono, o criador, bota o dele na reta quando ele dá garantia. Todos nós que temos trabalho sério de ensino de inglês temos algumas coisas em comum. Primeira delas, a gente bota o nosso na reta. Se você não gostar, 30 dias sem compromisso, você não continua, a gente devolve seu dinheiro. A maioria de nós que conduzimos um trabalho sério de ensino de inglês, botamos o nosso na reta quando a gente diz: se você fizer até o fim e não tiver resultado, eu te devolvo seu dinheiro e ainda te dou mais R$500. Porque a gente confia na bagaça do nosso método. E a maioria, ou quase todos de nós, que temos um projeto sério de ensino de inglês que dá resultado, nós aprendemos a falar inglês com o método que a gente ensina. O nosso inglês foi transformado com o método que a gente ensina. A gente testou em outros adultos, deu resultado e a gente veio parar numa coisa maior, numa coisa online para alcançar mais pessoas. É um denominador comum de pessoas sérias com o ensino de inglês que dá resultado. A gente bota o nosso na reta 2 vezes, no começo e no final do curso, e nosso próprio inglês e a nossa vida foi transformada por aquele método. A gente testou aquela parada com outros adultos, funcionou, testou com...
é um denominador em comum. Testou com várias pessoas diferentes, funcionou com várias delas, e a gente viu que a parada funcionava, e o próprio sucesso foi fazendo o negócio crescer e veio parar numa coisa maior, veio parar na internet, por aí vai. Terceiro motivo pelo qual as escolas de inglês não funcionam: cegueira sistêmica. Como assim? Me espanta o tanto que os meus alunos ficam encantados por eu oferecer um método que funciona. Como se isso não passasse da minha obrigação. Porque se você compra um iPhone, o mínimo que você espera é que esta bagaça ligue, tire foto, mande mensagem e entre na internet. Se você vai num restaurante, o mínimo que você espera é comer uma comida gostosa. Quando você compra um curso de inglês, o mínimo que ele tem que ter é um método excelente, incrível. Só que a parada tá tão podre, tá tão nojenta, o ensino de inglês virou um comércio tão prostituído, que quando as pessoas encontram um professor sério, que é apaixonado pelo resultado dos alunos, e que tem um método que realmente funciona, eles ficam doidos. Eles falam: meu Deus, obrigado, que método incrível, que aula incrível, que não sei o quê. Peraí, isso não passa da minha obrigação. Fala sério, isso não passa da minha obrigação. Você comprar um curso de inglês e ficar encantado com o método é a mesma coisa de você comprar um carro novo, voltar na concessionária, dar um abraço no cara e falar: obrigado, o carro andou. Como assim? Você comprou um carro e você esperava o quê? Que ele não fosse andar? Por quê? Porque todo mundo já entra nas escolas de inglês, as pessoas vão para a escola se matricular, elas já é uma rotina de tirar o peso da consciência. As pessoas vão para a escola de inglês se matricular mais para tirar a culpa de não estar estudando inglês do que porque elas acreditam que vão ser fluentes. Porque já virou um consenso comum. Todo mundo sabe que ninguém fica fluente em escola de inglês. Então, assim, ninguém vai para a escola de inglês para ficar fluente. É a coisa mais maluca do mundo. Por isso que eu chamo de cegueira sistêmica. É a coisa mais, assim, absurda do mundo. As pessoas, se você que está me ouvindo parar para pensar, eu duvido que o dia que você saiu de casa para se matricular na escola de inglês, você falou assim: hoje eu vou ser fluente. Sabe o que você falou? Eu vou estudar inglês. A frase que saiu da sua boca quando você foi para a escola fazer matrícula foi assim: eu vou estudar inglês. Você não falou assim: chega, eu vou ser fluente. Porque todo mundo sabe que ninguém fica fluente na escola. Já virou um consenso comum. Só que é a coisa mais maluca do mundo, é a coisa mais absurda do mundo, o fato das pessoas irem para a escola de inglês sem esperar ficar fluente. É muito doido. O cara vai comprar um carro e nem espera que o carro vá andar, não. Ele compra porque tem que ter carro. É mais ou menos como se fosse isso. Não, eu vou comprar um carro porque eu tenho que ter um carro. Porque todo mundo tem carro na minha rua, eu também tenho que ter carro. Não, porque o condomínio onde eu moro, todo mundo tem carro. Então eu também tenho que ter carro. Não é nem porque o carro vai andar, não. É porque eu tenho que ter um carro. Todo mundo estuda inglês. Todo mundo tem que falar inglês. Então eu vou me matricular também. Eu vou estudar inglês também. Eu duvido se no dia que você foi fazer matrícula você não falou assim: chega, eu vou estudar inglês. Você não foi para resolver o problema, você não foi para ser fluente, você foi para estudar. Porque, infelizmente, virou um consenso, um senso comum. Eu acho que eu estava falando consenso comum, né? Virou um senso comum. Ninguém espera fluência das escolas. E, como eu falei, o negócio está tão podre que aquilo que é uma mera obrigação, é o mínimo que se pode esperar de um curso de inglês, virou um sonho, né? Virou uma coisa assim, as pessoas entram na jornada, elas ficam, meu Deus, encantadas porque o método é ótimo, porque a aula é deliciosa, porque o método funciona. Mas peraí,
Se eu... Putz grila, cara. O cara, pô, igual o cara que bate pênalti e erra. Pô, vai se lascar, velho. Você só vive... Tô brincando, tá, gente? A piada que a gente faz... Pô, bicho, você só vive pra isso, cara. Não faz mais nada da vida, pô. Pô, tua obrigação é acertar essa bodega desse pênalti. Você já viu aquela piada que seu tio, seu pai, seu avô já fez? Que o cara chuta a bola, ele dá aquela isolada, seu pai, seu tio, seu avô fala assim, putz grila, cara, o cara não faz mais nada da vida. Só vive pra isso, como é que ele dá um chute desse? A obrigação dele é pelo menos chutar em direção ao gol. A obrigação dele quando chuta um pênalti é fazer o gol. Pô, se eu me proponho a ser um professor de inglês, a minha obrigação é um método que funciona, cara. Um método incrível. É o mínimo que eu posso, é o mínimo que eu posso oferecer, pelo amor de Deus. E a cegueira sistêmica, ela não para por aí, tá? Ela continua. Por quê? A cegueira sistêmica, ela vai mais fundo, que as escolas não só não oferecem o método, como elas não entendem que se eu oferecer um método decente, esse método, se ele for absurdamente eficaz, ele vai resolver 50% do problema somente. Porque os outros 50% são mindset, mentalidade, emoção. Se o método for muito bom, ele resolve 50% do problema. Os outros 50% são mindset, mentalidade. Os outros 50% é coaching, é mentoria, é emoção, crenças, que se não forem trabalhadas, nunca vão deixar alguém ficar fluente. Se o método for muito bom, ele resolve 50% do trabalho. Os outros 50%, meu amigo, coaching, mentoria, emoção, crenças. Para pensar. Se você até hoje nunca conseguiu ser fluente, e a maioria das pessoas que estão me ouvindo já tentaram 2, 3, 4 vezes. Uns já tentaram 10. Outros tentaram uma vez. Alguns poucos nunca tentaram, mas a maioria já tentou. E você até hoje não conseguiu, você precisa de ajuda. Se você tentou e até hoje você não conseguiu, você precisa de ajuda. Para chegar aonde você nunca chegou, você precisa de um método que você nunca teve e você precisa de uma ajuda que você nunca recebeu. Eu vou repetir. Para chegar aonde você nunca chegou, você precisa de um método que você nunca teve e de uma ajuda que você nunca recebeu. E eu quero encerrar contando um caso, encerrar essa aula de hoje contando um caso sobre isso, uma ajuda que você nunca recebeu. Eu quero contar a história do Daniel. O Daniel, ele conversou comigo na consultoria de fluência que eu tenho com alunos da Jornada do Inglês. E ele me disse assim, Felipe, eu conversando com ele, ele falou assim, Felipe, eu já comecei inglês umas 10 vezes na minha vida e eu sempre desisto. E aí, rapidinho, batendo um papo com ele, né? Eu cheguei para ele e falei assim, Daniel, você vai fazer o seguinte, você vai conversar com a Fabiane, que é a nossa coaching que nos ajuda. A Fabiane é esparradíssima. E eu falei para ele assim, você vai pedir para ela te ajudar a descobrir por que você sempre desiste do inglês, mas por que você não desiste do inglês. Como é que é? Por que você sempre desiste?
mas não desiste. Ou seja, você sempre desiste do curso, mas você não desiste de tentar. Se você sempre desiste dos cursos de inglês, tem um motivo. Se você sempre desiste do curso de inglês, tem um motivo. E se você sempre desiste do curso de inglês, tem um motivo. Mas se você continua tentando, tem outro motivo. Por que que você sempre desiste dos cursos de inglês e por que que você sempre continua tentando? Por que que até hoje por que que você sempre desiste dos cursos de inglês, mas você não desistiu do sonho de falar inglês? Desistir dos cursos sempre tem um motivo e não ter desistido do sonho de falar inglês também tem um motivo. Você precisa descobrir qual é. E ele foi bater um papo com a Fabiane. Resumo da história. O que que ele descobriu? O pai dele é militar e eu conto isso porque ele me autorizou a contar a história dele e ele falou assim, mas você só pode contar a minha história se você disser quem eu sou. Faço questão que você diga. E ele falou, o pai dele era militar e o pai dele obrigava ele a terminar tudo que ele começava. O pai dele botava ele no judô, o pai dele que colocava ele nas coisas e não deixava ele desistir. Ele tinha que ir até o final. Então, assim, o pai dele fazia ele fazer várias coisas, ele querendo ou não, e ele tinha que ir até o fim. A única coisa que o pai dele deixou ele desistir, adivinha o que que foi? Inglês. De tudo que ele foi obrigado a fazer e terminar, a única coisa que ele não precisou terminar foi o inglês. E além disso, quando o pai dele deixou ele sair do inglês, o pai dele falou para ele assim, é bom que sobra um dinheirinho a mais para nossa família. O que a Fabiane identificou? Inglês passou a ter na cabeça dele uma significância de alegria, liberdade. Pela primeira vez ele foi livre para não fazer o que ele não queria fazer. Foi a primeira vez que o pai dele não mandou nele, foi a primeira vez que ele foi dono do próprio nariz, foi com o inglês. E aí, o inglês, desistir do inglês, passou a ter um significado emocional de liberdade e de alegria. E toda vez que o Daniel estava fazendo inglês e ele se sentia preso, o que que ele fazia para reviver o sentimento de liberdade que ele experimentou quando ele era criança? Ele desistia do inglês. E além disso, quando o pai dele falou, tudo isso a Fabiane que identificou, né? A Fabiane é esparradíssima. Além disso, o que ela identificou? Que quando o pai dele falou para ele, bom que sobra um dinheiro a mais para nossa família, desistir do inglês passou a ter um significado de recompensa financeira. E se quando eu desisto e saio do inglês, a minha família fica melhor financeiramente, é porque os cursos de inglês são ladrões das finanças da minha família, que prejudicam a minha família. Essas duas crenças não permitiam que o Daniel prosseguisse e terminasse um curso de inglês, que é um sonho que ele tem de falar inglês. E desde o dia que ele conversou com a Fabiane e ela ajustou isso, a vida dele com o inglês mudou absurdamente e ele começou a estudar inglês como nunca e está até hoje. Deve ter uns 45 dias e ele está firme e o progresso dele está animal e em breve ele estará fluente, dando testemunho, gravando testemunho para nós. Esse é um caso típico disso aqui que eu falei, ó. Para eu chegar aonde eu nunca cheguei, eu preciso de um método que eu nunca tive,
Quando ele entrou na jornada, ele já tinha tido acesso a um método que ele nunca tinha tido antes. Mas isso, lembra que eu falei, é só 50% da solução. Para você chegar onde você nunca chegou, além de um método que você nunca teve, você precisa de uma ajuda que você nunca recebeu. Porque se você até hoje não conseguiu ser fluente, deve ter alguma coisa travando o seu progresso. E quando o Daniel teve essa ajuda, ele deslanchou absurdamente. Outros exemplos para a gente encerrar, né? Traumas com a tentativa de falar. Se você já teve experiências traumáticas, humilhantes, embaraçosas, tentando falar inglês e está tentando ser fluente, na sua cabeça você está tentando passar vergonha de novo. O seu cérebro vai falar assim, pô, você está querendo me fazer passar vergonha de novo. O nosso sistema límbico, ele é protetor. E ele já entendeu que inglês está associado com vergonha, humilhação, ser ridicularizado. Então, na cabeça, lá no límbico, você está tentando forçar ele a passar vergonha de novo. Ele vai fazer você sair desse negócio. A não ser que você ressignifique as suas crenças a respeito do inglês. Outros exemplos de ajuda que você nunca teve, que você precisa receber. Pessoas que estão tentando ser fluente por motivos negativos. Medo. Eu tenho que ser fluente, senão eu vou ser demitido. Senão eu vou perder aquela vaga. Medo de perder a promoção. Não é o sonho, é diferente você ter um sonho de ter uma posição versus medo de perder a posição atual ou medo de perder a promoção porque não fala inglês. Vingança, eu fui humilhado, não sei o que, eu perdi, mas também esse povo vai ver. Eu vou falar inglês e eles vão ver. Movido por vingança, movido por medo. A Fabiane me explicou, me ensinou cientificamente que, com raríssimas exceções, motivadores negativos nos boicotam. Algumas poucas pessoas sabem lidar e sabem ser movidas por sentimentos negativos. Pouquíssimas. A maioria de nós, se nossa motivação tem uma origem negativa, medo, insegurança, vingança, mágoa, eventualmente a gente vai se sabotar daquele objetivo. Ok? E um último exemplo de ajuda que eu preciso receber, uma ajuda que eu nunca recebi, se eu quero chegar onde eu nunca cheguei. Pessoas que estão tentando ser fluente em inglês e que são portadoras de déficit de atenção e hiperatividade. Não, o método que funciona para todo mundo, o jeito dela estudar tem que ser diferente, ela tem que ter algumas sacadas de rotina, sacadas de estudo. Quem tem transtorno de bipolaridade, são 3.000 casos, são 3.000 tipos diferentes de bipolaridade. Se você tem qualquer um deles, a jornada rumo à fluência vai ser interrompida pela bipolaridade, a não ser que você se proteja. Aí entra a nossa consultoria, aí entra a nossa coaching Fabiane. Quem tem transtorno generalizado de ansiedade, a jornada rumo à fluência vai ser interrompida pelo transtorno generalizado de ansiedade, a não ser que você se proteja e se previna quanto a isso. Pessoas afobadas, quer resolver em 2 meses o que não resolveu no ano inteiro, e se não consegue resolver já desanima, aí desiste, aí também não quero mais, porque não tive resultado, tem 2 meses que eu estou fazendo e até hoje eu não consigo falar. Imagina a minha filha Isabela, né? Demorou 2 anos para falar, né? Nunca ia falar português, nunca ia falar nada, né? Porque, tem que falar em 2 meses, né? Complicado, né?
complicado. É pesado, né? Esse peso que você coloca em você é muito grande, né? As pessoas ansiosas, perfeccionistas demais, é um peso tão... É tanto peso que carrega nas costas que não dá conta. Se cobra tanto, tão rápido, a parada fica tão pesada que ele não dá conta e desiste. Os 4 estilos de aprendizado, tem gente que tem os 4, tem gente que é predominante sinestésica. Predominantemente sinestésica. Tem gente que é predominantemente visual. Então, dependendo do seu estilo de aprendizado, seja qual for ele, você precisa de ajuda, de mentoria, de adaptação no seu estudo. E, finalmente, pode ser que exista um problema mais profundo do que simplesmente o inglês. Se você odeia escola, se você odeia estudar, se você sempre teve dificuldade com escola, se você sempre teve dificuldade com os estudos, pode ser que tenha alguma outra coisa que precisa ser trabalhada além do inglês. Então, todos esses casos que eu estou citando aqui, os motivos negativos, os traumas com a tentativa de falar inglês, a questão das crenças e significados, etiquetas emocionais que foram atribuídas ao inglês ou a desistir do inglês, etiquetas emocionais positivas que foram atribuídas a desistir do inglês. Tem uma coisa emocional boa. Se essas coisas não forem trabalhadas, elas vão nos arrancar no meio do caminho e aí a gente não vai conseguir ser fluente. E, finalmente, eu falei que um método decente é 50% do trabalho. O que é um método decente, né, Felipe? Um método decente, para você poder fazer um checklist antes de entrar de cabeça em algum método, faça este raio-x, este checklist. Um método decente, ele abomina, ele evita ao máximo tradução. Se você está querendo mergulhar de cabeça num método que tem tradução e muito português, foge disso. Tradução e uso de português no ensino de inglês é preguiça de quem prepara as aulas, de ter o trabalho que dá montar aulas. Vai ver as aulas que eu dou do Hamlet. Não estou nem dizendo que você tem que entrar na jornada para ver. Vai ver as aulas que eu faço do Hamlet. Vai ver as aulas que eu faço sobre filme, sobre seriado. O trabalho que dá preparar uma aula para você aprender as coisas sem traduzir, sem usar português. É 10 vezes mais trabalhoso e a maioria dos professores de inglês tem preguiça. Prefere a conveniência, mas conveniência não traz resultado. Conveniência não traz resultado. Então, a maioria dos professores de inglês tem preguiça e prefere a conveniência, mas a conveniência. E muitos alunos de inglês têm preguiça também de aprender de verdade e prefere a conveniência de quem ensina com a tradução. Mas a conveniência não traz resultado. Um método decente, ele evita ao máximo usar português e traduzir, mesmo que seja para iniciantes. Tem como você pegar desde o básico, vai ver meus vídeos. Tá cheio de vídeo meu no YouTube. Mesmo quem é iniciante, tem como você ensinar inglês usando pouco português. 0 para iniciante talvez não seja possível, mas pouquíssimo, quase nada. Ao contrário de muitos professores que, quando o cara é iniciante ou básico, é inglês, é português o tempo inteiro. É metade inglês, metade português. Foge disso. Segundo, não usa tabela nem regra. Não entre em projeto de inglês que fica usando tabelinha, regrinha. Esquece isso. Não se baseie em gramática. E tem predomínio absoluto de áudio. Um método decente, ele evita traduzir, ele não usa tabela e regrinha, ele não fica estudando gramática e ele predominantemente usa áudio. É 75% de áudio, de listening.
Se não tiver esses 4 pontos, foge que é laço. Foge que é laço. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Por que as escolas de inglês não funcionam? Eu espero que você tenha gostado, espero ter ajudado você. E, a propósito, se eu conseguir fazer isso, vem aqui embaixo e clica. Se eu conseguir te ajudar, se eu conseguir gerar valor na sua vida, vem aqui embaixo, clica em curtir, comente, quem sabe até compartilhe com os seus amigos e a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast. Deus abençoe sua vida. May God bless you. Bye.